Olá, queridos colegas, atendendo a uma provocação do meu amigo, colega aqui de atualidades, Luiz Delório, venho manifestar sobre um vídeo que ele gravou aqui para atualidades relativo a uma decisão do STJ, uma decisão recente do STJ, sobre o caráter oficial ou não das informações que constam dos sítios dos tribunais. Vou ousar discordar desse meu grande amigo, porque entendo que essa decisão do STJ e o vídeo dele, no que concorda com essa decisão do STJ, são incorretos. A gente sabe que existe uma jurisprudência dos tribunais e do próprio Superior Tribunal de Justiça negando o caráter oficial das informações que constam do site dos tribunais sobre a movimentação do processo. Rapidamente, todo o movimento processual hoje que se pratica dentro de um determinado processo físico, ele depois é reproduzido para o site do tribunal pelo próprio servidor, dando conta dessa movimentação do processo. Os tribunais, o STJ em especial, vinham dizendo que essa transposição dessa informação era meramente informativa e não podia ser utilizado pelas partes como informação oficial. Logo, por exemplo, se o mandado era juntado nos autos no dia X e, infelizmente, por algum erro ou omissão do servidor, ele inseria no sistema que a juntada desse mandado tinha se dado no dia Y e a parte considerasse a juntada como no dia Y, posteriormente, verificando que tinha sido no dia X, a parte perdeu o prazo para apresentação da resposta, porque o prazo da resposta inicia a partir da juntada, e se ela considerou uma juntada incorreta por conta dessa informação do site, e como essa informação nessa jurisprudência não era oficial, ela perdeu o prazo para a apresentação da resposta. O STJ, tem um precedente que posteriormente, numa evolução do que eu entendo da jurisprudência, passou a entender que a informação do site oficial era sim uma informação que poderia ser levada em conta pelas partes. E se a informação levava a parte a erro, essa informação deveria ser considerada como válida pelo princípio da segurança jurídica, pelo princípio da proteção da confiança. Então o STJ avançou naquele momento, num precedente anterior, para assentar então a validez dessa informação constante do sítio do próprio tribunal. Agora, na decisão que eu venho de comentar, essa decisão que foi comentada pelo professor Delório, o STJ fez uma distinção entre as situações. Ele estabeleceu um distinguish entre esse julgado anterior, que tinha reconhecido o caráter, que tinha dado à informação o caráter oficial, e a situação que ele discutia, quando ele entendeu então que as informações que constavam do site tribunal não tinham esse caráter oficial. E qual foi o critério de distinção utilizado nesse julgado? O STJ fez a distinção entre informação realizada e ausência de informação. O STJ disse o seguinte: olha, nos casos em que existe informação incorreta no site do tribunal, essa informação incorreta, se levada em conta pelas partes, tem validade, porque a parte confiou na informação que constava do tribunal. Então, a incorreção da informação preservaria o direito da parte que confiou nessa informação incorreta. Agora, e esse era o caso tratado pelo STJ, na ausência de informação no site do tribunal, a parte não pode presumir a não prática do ato processual. Especificamente, a parte, consultando o site de movimentação do tribunal, não verificava ali a informação sobre a juntada do mandado e por isso entendia que não tinha iniciado o prazo de sua resposta, de acordo com o artigo 241 do Código de Processo Civil. O STJ entendeu que nesse caso a parte não pode ficar confiando na movimentação do processo, e como não havia nenhuma informação errada, só havia omissão de informação no site do tribunal, entendeu que a parte perdeu o prazo, pois o site do tribunal seria uma fonte de informação não oficial. Penso eu, e por isso discordo do julgado e discordo do vídeo do professor Delório, que esse não é uma distinção válida entre estar ou não constar no tribunal a informação, porque a ausência de informação, a ausência da informação pelo servidor da prática de um ato processual realizado no processo, também leva a parte a erro e não pode ser considerado de menor valor frente à informação incorreta. Não informar no site do tribunal a prática de um ato no processo equivale a informar incorretamente pela ausência da informação. Não acho que a existência ou não da informação seja o critério
seja um critério válido para a distinção entre as situações. Tanto a informação correta como não veicular informação de acordo com o que consta no processo levam a parte a erro e devem sim ser causa suficiente para resguardo do prazo para a justa causa de que trata o artigo 183 do Código de Processo Civil. Até porque uma diferenciação desse tipo vai levar a situações bizantinas. Por exemplo, e se constar no site do tribunal a juntada de um dos mandados, existindo dois réus, e se constar no site do tribunal que foi juntado o mandado de um deles, mas não consta nada quanto a juntada do outro? Ora, pelo artigo 241, somente vai se iniciar o prazo de resposta quando o último mandado for juntado. Mas nessa hipótese, em que consta a juntada de um, mas não a juntada do outro, embora os dois tenham sido juntados no processo físico no mesmo momento. Esse é um caso de informação incorreta ou de ausência ou omissão de informação. Eu acho que a jurisprudência não pode se basear num critério desse tipo na definição de situações desse raiz. Penso que o melhor é que se defina explicitamente sobre o caráter oficial ou não oficial das informações constantes do tribunal. Ponto está. Assim, as partes poderão prevenir e saber como pautar sua conduta processual. O melhor, na minha concepção, é que essas informações dos tribunais sejam consideradas como informações oficiais para fins de contagem de prazo, para fins de preservar o direito das partes. Mas essa é a minha opinião. Respeito muito o professor Luiz Delório, mas um ponto discordamos amigavelmente. Um abraço e até logo.